Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa tem como objetivo divulgar o resultado de pesquisas realizadas nos serviços de saúde, utilizando as bases de dados da Secretaria Municipal de Saúde e também cumprir com o dever ético de cada pesquisador de dar devolutiva dos seus resultados para a população, para os trabalhadores envolvidos. O tema de hoje é a prontuário como ferramenta de gestão. Para isso, trouxemos como convidada a Alexandra Bugarelli do Nascimento. A Alexandra é mestre, doutoranda pela Escola de Enfermagem da USP e defendeu recentemente a dissertação o registro dos prontuários hospitalares como subsídio para a gestão em saúde, pelo Programa de Saúde do Adulto da Escola de Enfermagem da USP. Como vai, Alexandra? Eu vou bem, obrigada, viu, Luiz, pela oportunidade. Alexandra, essas duas áreas, a enfermagem e a administração, elas têm uma grande proximidade, não é? A gente pode dizer que o enfermeiro é basicamente um administrador? Luiz, eu acho que vale a pena trazer, né, que a prática do enfermeiro se baseia basicamente em 4 dimensões. Uma dimensão assistencial, uma dimensão da educação, né, ele é educador, ele tem que ser pesquisador e ele também tem que ser gestor. Né? Então, por isso que a gente entende que a administração está próxima, né, da prática do enfermeiro. Uma vez eu vi uma crítica, Alexandra, que atualmente a administração tomou um vulto tão grande na enfermagem que acaba se afastando um pouco da função assistencial. Você acha que isso é verídico? Se é uma tendência mesmo ou não? Existem muitas colegas, né, e colegas de profissão que defendem essa ideia, né, que o enfermeiro, quando ele passa a atuar numa esfera de gestão, ele acaba se afastando da assistência. Né? Do ponto de vista do cuidado, né, é complicado dizer que o enfermeiro pode prestar o cuidado, pode ser assistencial, sem pensar na gestão. Né? Para que o enfermeiro possa prestar um cuidado adequado, assistencialmente falando, né, ele tem sim que ter um olhar, né, de gestão do cuidado, gestão do material que será necessário, capacitação da equipe, né, de enfermagem envolvida com aquele cuidado, e por aí vai. Então, parece que não são profissionais separados, muito né? Pelo contrário. É a mesma pessoa que tem que ter os dois olhares e conseguir juntar. Exatamente. Aí voltando naquela questão inicial, que tem que ter, né, um olhar assistencialista, um olhar de gestor, um olhar de educador e um olhar de pesquisador, né, que são as 4 dimensões de atuação do enfermeiro. Muito bacana, Alexandra. Nosso público é de profissionais de saúde, mas voltando ao tema, né, que seria prontuários. Vamos recordar para a gente, para os profissionais de saúde, quais são as finalidades do prontuário, para depois você fazer o gancho de como isso vai se tornar uma ferramenta de gestão. O que a gente observa na literatura é que o prontuário do paciente, né, eu acho que isso também é importante, né, lembrar que o prontuário ele não é do serviço, não é um prontuário médico, ele é do paciente. Né? E esse prontuário do paciente ele tem basicamente 3 grandes finalidades. Né? Ele tem uma primeira finalidade pensando na questão da comunicação entre as equipes envolvidas. Né? Então, a partir do momento que as equipes envolvidas registram, né, fazem as anotações, elas permitem uma comunicação efetiva, né, do tratamento, da terapêutica, dos cuidados prestados àquele paciente. Né? Existe uma outra esfera também de importância, de finalidade desse prontuário, que é a questão do monitoramento, né, ou do acompanhamento clínico
desse paciente, né? Que permite a análise da evolução ou involução clínica desse paciente. E, além do monitoramento clínico, um monitoramento também administrativo. Né? Por quê? Para a gente saber exatamente do ponto de vista administrativo, de gestão de custos, gestão de materiais, gestão de equipes envolvidas, enfim, para uma melhor administração dos serviços de saúde. E, além disso, a terceira finalidade aí que eu queria destacar, as questões éticas envolvidas, né? Legais envolvidas. Ou seja, a questão do direito do paciente, né, com relação ao registro adequado no seu prontuário, e a questão também da prática profissional, né, das equipes ali envolvidas. Então, para que eu possa exercer a minha profissão, enquanto enfermeira, por exemplo, né, eu tenho que ter legalmente, né, a necessidade de haver o registro de todas as ações de enfermagem, assim como da equipe médica, de fisioterapia e de todos os profissionais envolvidos na assistência ao paciente. Ou seja, tem a função, além da função administrativa, a função legal, que é super importante, tem a função do segmento do paciente e a comunicação. Então, é importante que ele esteja bem preenchido, que não é muito o que a gente vê. Né? Não sei se você vai contar daqui a pouco da sua experiência. E como é que você chegou nesse tema, Alexandra? Bom, esse tema remonta quando eu trabalhava na área assistencial, né? Eu trabalhava em pronto-socorro, em hospital público, e já me chamava muito a atenção a superlotação, né, do pronto-socorro, enfim, né, uma dificuldade, né, de comunicação entre as equipes, de gestão do cuidado, né, dos pacientes que ali ficavam internados nas retaguardas do pronto-socorro, né, onde eu era enfermeira. Depois, eu acabei saindo da assistência, fui trabalhar na gestão, já no serviço privado, em operadoras de planos de saúde, onde eu fui liderar uma equipe que fazia justamente gestão de pacientes de alto custo. Né? Então, ou seja, pacientes que, para eu poder gerir o cuidado dele, a minha ferramenta era o prontuário. Né? Então, a partir daí, né, eu fui instigada a me aproximar dessa temática e eu quis investigar isso, como que era dentro do serviço público, se havia relação e se o prontuário realmente poderia ser uma ferramenta de gestão, né, e não uma ferramenta de uma anotação que se perdia dentro dos serviços. Né? Eu gostaria que ela fosse se ela poderia ser, de fato, a hipótese era que, se de fato o prontuário poderia ser uma ferramenta que se propusesse a gerir o cuidado dos pacientes ali internados. Então, conta um pouco qual foi o desenho da tua pesquisa para a gente, para o profissional de saúde conhecer. Como você colocou, Luiz, foi a dissertação de mestrado. Né? A pesquisa ela foi desenvolvida em 2 hospitais municipais, né, da autarquia, acho que isso é importante dizer, da autarquia, né, municipal. Você não pegou nenhum coordenado por OS na época? Não, né, foi uma decisão, né, que eu e a minha orientadora tomamos, né, na ocasião, de excluirmos, né, os hospitais geridos por organizações sociais de saúde. Então, decidimos em escolher apenas hospitais da autarquia municipal, da autarquia hospitalar municipal. Então, foram 2 hospitais, 2 hospitais gerais, que, do ponto de vista de complexidade, eram muito parecidos. Né? Eles tinham, basicamente, né, aquelas 4 grandes especialidades de um hospital geral, né? Não tinham, por exemplo, leito de UTI neonatal. Né? Então, a gente tentou aproximar as características estruturais e operacionais desses hospitais. Né? A ideia, no início, era que fizéssemos com um número maior de hospitais, né? Por uma série de limitações, né, em viabilizar uma pesquisa. Né? A gente acabou restringindo nestes 2 hospitais com características estruturais e operacionais próximas, localizados em regiões distintas do município de São Paulo,
foram analisados 215 prontuários de cada um dos hospitais, totalizando 430 prontuários de pacientes analisados. Foram de pacientes egressos, então, ou seja, eles não estavam internados no momento da análise, e eles correspondiam a mais de 50% das internações ocorridas no período de análise. Então, tudo isso por quê? Porque a gente queria trazer resultados que fossem significativos. E, Alexandra, você teve alguma resistência? Como é que foi? Teve alguma dificuldade para chegar no teu campo? Por parte, né, no primeiro contato, junto aos diretores técnicos, né, que acolheram a pesquisa e que permitiram, né, que a pesquisa fosse realizada, eles foram muito receptivos, né, contribuíram bastante também com a viabilidade da pesquisa em si, né? Porém, como eu disse no início, a proposta é que a gente fizesse com um número maior, né, de hospitais. Alguns destes hospitais acabaram não entrando, né, digamos assim, na coleta de dados por uma restrição, né, dos serviços. Eles não, né, entenderam que talvez não fosse relevante, enfim, né, o que acaba limitando, né, as pesquisas, né, com documentais, né. E que variáveis que foram estudadas? Foram avaliadas 3 grandes categorias de variáveis, né? Uma categoria sociodemográfica, né? Então, onde nós avaliamos sexo, idade, né? Faixa etária, né? No segundo momento. Avaliamos a questão do acompanhante, se havia acompanhante ou não, como que era a anotação do registro do acompanhante nesses prontuários. Depois, uma segunda dimensão de análise, uma segunda categoria de análise, que foram as variáveis gerenciais relacionadas a tempo de internação, número de cuidados, né, dispendidos para o paciente, número de diagnósticos, né, porque a gente queria avaliar a complexidade desses pacientes, e também uma terceira dimensão, uma terceira categoria de variáveis, que foram variáveis que nós chamamos de funcionalidade, né, onde nós e clínicas, né? A de funcionalidade, basicamente, a gente avaliou se havia anotação referente à alimentação, banho e locomoção do paciente, e as variáveis clínicas, nós queríamos avaliar a estabilidade clínica do paciente. Então, avaliamos a presença de anotação de sinais vitais e dor. E aí, como é que é trabalhar com tanto prontuário? Não dá muito trabalho, Alexandra? Dá, né? Dá trabalho porque existe uma questão de logística para você ter acesso a esses prontuários, né? Os serviços, né, os diretores técnicos, eles disponibilizam um prontuário, porém existe uma questão da guarda, né, desse prontuário, que é importante. Por exemplo, num dos hospitais, a guarda, né, é centralizada, então era um facilitador. No outro hospital que eu fiz a coleta, era descentralizada. E tinha um serviço terceiro que recolhia, né, de uma forma programada esses prontuários. Então, você tinha que coincidir, né, as datas de coletas de dados de ambos os hospitais, para você não ter viés na coleta, né? Então, existe uma questão de logística, existe uma questão também de sistema de informação, porque, pelo menos no momento que eu fiz a coleta, né, os prontuários eram prontuários físicos, ou seja, não são prontuários eletrônicos, né? Então, o pesquisador manipula, né, papel, né, manipula, você tem que também analisar a caligrafia, né, do profissional que fez o registro, né, também é um dificultador, a questão da presença, da ausência ou da parcialidade dos registros, né? Ou seja, eu acho interessante você falar isso, porque para as pessoas conhecerem quais são as dificuldades, né, de trabalhar com essa ferramenta. A princípio parece uma ferramenta tão disponível, né? E tem várias dificuldades, que não são poucas, que às vezes impedem. Você por exemplo, gostaria de ter feito em mais hospitais, acabou tendo que restringir. E se a gente pensar no prontuário como ferramenta de gestão, né,
a gente entende, né, que teria que, né, o que precisaria ter, né, se a gente fosse pensar dessa forma, preferencialmente um sistema de informação que fosse, né, não somente informatizado, mas que fosse de tal forma, né, inteligente o sistema, que você pudesse extrair as informações para realmente fazer gestão, né? Você precisaria fugir um pouquinho da questão do manuscrito, né? Para fugir da questão da caligrafia do Da profissional. tal da caligrafia, que é uma questão gravíssima, né? Você que começou a assistir agora o canal Profissional, meu nome é Luiz Gracindo e este é o programa Insight, uma parceria do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de Saúde de São Paulo e a Rede São Paulo Saudável. A nossa convidada hoje é a enfermeira Alexandra Bulgarelli do Nascimento, que é doutoranda de mestre pela Escola de Enfermagem da USP, docente e pesquisadora do Centro Universitário SENAC e autora da pesquisa O Registro dos Prontuários Hospitalares como Subsídio para a Gestão em Saúde. Alexandra, como foi avaliada a qualidade dos prontuários em relação, vamos pegar primeiro em relação aos dados de registro? Esses estão legais, pelo menos? Se a gente for pensar do ponto de vista de identificação do paciente, nome, data de nascimento, né, são variáveis, né, que em 100% dos prontuários analisados, ou seja, dos 430 prontuários analisados, estes dados estavam disponíveis, né? Então, o nome completo do paciente, data de nascimento. Quais outras variáveis estavam presentes em todos os prontuários? Data de internação, né? Data de saída desse paciente. Lembrando que a saída, o motivo de saída do paciente, ou de alta, né, podia ser por vários motivos, né? Poderia ser pela melhora clínica, mas também poderia ser pelo óbito, também poderia ser pela transferência, pela evasão, pela alta pedido, né? Então, estas variáveis, em 100% dos prontuários analisados, elas estavam presentes, né? Porém, quando avaliamos, por exemplo, questões relacionadas, questões sociais, que foi uma variável que nós tínhamos curiosidade de avaliar, a questão da presença de um acompanhante ou não junto ao paciente, né? Aí a gente já começa a ver que haviam né, prontuários com registro, outros não. Aí começam as dificuldades, né, Alexandra? E aí aquela outra parte, que são os dados referentes às anotações dos sinais vitais, os cuidados relacionados a conforto, higiene, nutrição. Como que estava essa informação? Com relação às variáveis clínicas, sinais vitais e dor, né? O que a gente observa? Ou observou, né? Por exemplo, frequência respiratória e dor foram variáveis que apresentaram índices muito reduzidos de registro, de anotação, né? Anotação de quem? Acho que isso é importante também deixar claro, Luiz, que foram avaliadas as anotações da equipe de enfermagem, né? Então, não foi avaliado o registro da equipe médica ou de fisioterapia. Foram avaliadas as anotações da equipe de enfermagem. Então, frequência respiratória baixíssima. E quando eu falo baixíssimo, é baixíssimo assim, apresentou o registro em torno de 10%, em torno de 23%, né, entre os dois hospitais analisados, né? Então, ou seja, em torno de 80%, né, minimamente, dos prontuários analisados não tinham registro de frequência respiratória, né? Dor também, né, aproximadamente nessa mesma proporção, né? E os demais sinais vitais, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, não apresentaram, né? Em 100% dos prontuários analisados, nenhuma dessas variáveis atingiu esse percentual, né? A totalidade. Mas parece que tem uma tendência aos dados objetivos estarem melhor registrados do que esses subjetivos. Dor, por exemplo, é mais ou menos por aí?
Aham, sem dúvida. Isso a gente observa, né, não observa só nesses serviços, em outros também. E o que eu também gostaria também de enfatizar é que, por exemplo, a depender do paciente que eu estou cuidando, eu dou mais importância, ou pelo menos foi essa a percepção que nós tivemos, o profissional dá mais importância para o registro de um dado indicador clínico. Então, por exemplo, em criança, né, em paciente pediátrico, como não medir a temperatura? No adulto eu posso não medir, mas na criança o profissional acaba priorizando a medição. O que Entendi. deveria ser para todos, por algum motivo, né, que eu não vou saber te responder, que não era o objetivo da pesquisa, por algum motivo havia essa priorização no registro, a depender do paciente que eu estou assistindo. E esses resultados foram semelhantes nos dois hospitais ou teve muita discrepância? Não, foram muito próximos, né? Nós fizemos alguns testes estatísticos, inclusive, para verificar se havia uma diferença, né, estatística significante entre os hospitais analisados, e nós vimos que não. Né? Do ponto de vista estatístico, como trabalhamos com uma amostra, né? Não trabalhamos com total, né, dos prontuários, do ponto de vista estatístico, a gente poderia dizer que eles são muito parecidos, né, muito próximos, né, do ponto de vista do comportamento do profissional quanto à anotação do registro dessas variáveis clínicas. Que deve significar uma tendência geral seguida nos hospitais públicos, né? Dá uma indicação aí, não podemos provar, mas é uma sugestão. E, Alexandra, em que você acha que esse seu estudo pode contribuir para um melhor aproveitamento do prontuário como ferramenta para a gestão hospitalar? O trabalho, né, eu posso dizer assim, que ele tentou sensibilizar, né, primeiro trazer, né, a questão de um problema, né, com relação aos registros, né, dessas variáveis que foram propostas, e ele tenta sensibilizar que o prontuário ele pode sim, né, ser uma ferramenta, desde que algumas coisas sejam atentadas, né? Então, que, por exemplo, que haja um sistema de informação, eu volto a enfatizar, que a equipe seja capacitada para compreender a importância do registro, né? Quando ela faz um registro, os desdobramentos que aquela anotação daquele profissional, que às vezes naquele momento pode parecer insignificante, talvez para ele, mas que pode ser um instrumento, uma ferramenta para uma tomada de decisão futura, né? Pelo gestor do hospital, enfim. Até que para a gente começar a pensar, né? Até que ponto o comportamento do profissional diz respeito a uma questão interna do profissional ou toda uma cultura, todo um jeito de organizar aquele serviço, onde o prontuário acaba sendo uma coisa menos importante. O registro acaba sendo uma coisa que é menor dentro do trabalho dele, né? Até que ponto a gente não cria, os próprios serviços não criaram um ambiente para que o profissional se tornou um mau preenchedor de prontuário. E eu acho que é justamente essa ideia, Luiz, que tem que ser abolida, né? Porque se a gente fala, vários estudiosos da área falam em clínica gerenciada, por exemplo, para diminuição de tempo de internação, otimização de leito hospitalar, diminuição do tempo de espera por uma internação nos prontos-socorros, e por aí vai, né? Eu preciso de alguma ferramenta para poder gerir esse sistema complexo que é um hospital, né? E por que não, né, o prontuário do paciente, né, ser esta ferramenta, ao invés de eu ter que criar outra. Por que criar outra se eu já tenho algo instituído, né, dentro dos ambientes, né, dos serviços de saúde, em especial que nós estamos conversando aqui do hospital, e que pode, se utilizado de forma racional, sistemática, né, se transformar numa ferramenta que otimize, que melhore, né, os processos de trabalho dentro do hospital e que melhore para o cliente final, para o paciente, para a família, né, que às vezes anseia, né,
pelo tratamento, né, em nível hospitalar, enfim. Alexandra, fala, mas assim, pela sua experiência, o que é que você acha? Atualmente, esse uso do prontuário como ferramenta gerencial, como ferramenta de gestão, ele não está um pouco subestimado? Eu diria que ele está totalmente subestimado, né? Porque hoje, se eu quero otimizar o uso do hospital, né, se nós sabemos, né, do ponto de vista de política pública, né, hoje no Brasil, o que nós temos é uma redução no número de leitos hospitalares. Por quê? Né? Se aposta muito na gestão, né, do ambiente hospitalar. Né? Se eu quero me propor a fazer a gestão de um hospital, eu tenho que ter informação. Né? Eu tenho que ter dados, primeiramente, para que esses dados se transformem em informação e que essa informação me permita tomar uma decisão. Né? Uma decisão do ponto de vista, por exemplo, quais materiais que eu vou utilizar, qual equipe que eu tenho que ter, quais leitos, quais especialidades, né? Quais são as necessidades em saúde daquela minha clientela, enfim. Né? Eu só vou tomar decisão se eu tiver informação. Né? E o prontuário do paciente, ele é um instrumento, né, com tal riqueza, né, que permitiria aos gestores públicos, né, e aos gestores do setor privado, porque também não, né, do gestor público, conseguir decidir todas essas coisas, direcionar melhor os recursos em saúde. Né. Fala-se tanto, né, num investimento maior que de fato deve acontecer, sem dúvida, mas também tem-se que se discutir também qual será a gestão que eu vou dar para aquele investimento que foi realizado. Né? E com base em que eu vou fazer aquela gestão? Quais serão os instrumentos, as ferramentas que eu terei para, de fato, fazer a gestão? Então, a proposta, né, ou a sensibilização da dissertação de mestrado foi dizer, olha, o prontuário pode ser uma ferramenta, mas falta algumas coisas. Falta melhorar o registro, falta investir em sistema de informação, falta capacitar a equipe, né? Falta-se algumas coisas, né? Que, pelo menos no momento que eu fiz a coleta, eu não observei, né? Nestes hospitais estudados. Ok, está chegando ao fim nosso programa, mas eu queria que você contasse duas coisas. Primeiro, foi feita alguma devolutiva para os hospitais envolvidos? Como é que foi essa experiência? Foi feita a devolutiva, né, no momento que foi feito, que eu conversei com os diretores técnicos, né, de ambos os hospitais, eu me comprometi, né, em fazer a devolutiva da dissertação, assim que a dissertação estivesse pronta, eu enviaria para eles, né, uma cópia. Né, então, isso foi feito ao término, né, da defesa, né, finalizada a defesa de dissertação, foi entregue para eles. Né, me coloquei à disposição caso eles quisessem discutir, né, algum aspecto da dissertação de mestrado, ou se eles quisessem apresentar, né, para a equipe, enfim. Né, então, a devolutiva foi realizada na ocasião. Você chegou a ir lá apresentar os dados? Eu não cheguei, porque eles acabaram não convidando, né? No entanto, a dissertação foi disponibilizada para eles, para apreciação e tudo mais. Gestores dos hospitais envolvidos, está lá disponível na BVS, e a Alexandra está aqui também disponível para apresentar os resultados. Alexandra, o trabalho vai ter prosseguimento? A proposta é que sim. Né? No doutorado, a gente pretende fazer uma análise um pouquinho maior, mais abrangente, agora não só do hospital isoladamente, mas da rede de atenção à saúde em que esses hospitais estejam inseridos. E aí, provavelmente, a gente vai precisar da parceria, né? Novamente, da Secretaria de Saúde, para que nos permita ter acesso, né, à base de dados, né, à riqueza da base de dados, né, dos serviços de saúde da Secretaria, para que a gente possa transformar isso em informação e compartilhar em conhecimento. Muito bem, muito obrigado, Alexandra.
Está chegando ao fim o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável com o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde, que hoje trouxe como convidada a Alexandra Bugarelli do Nascimento, mestre e doutoranda pela Escola de Enfermagem da USP, que falou com a gente sobre o registro de prontuários hospitalares como subsídio para a gestão em saúde. Alexandra, gostaria de fazer algum agradecimento? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de poder compartilhar, né, os resultados da pesquisa. Quero agradecer também os diretores técnicos, né, dos 2 hospitais, né, que gentilmente permitiram a coleta de dados nos serviços, e também ao pessoal, né, do SAMI, né, desses hospitais, né, do Serviço de Arquivo Médico, né, desses hospitais, que auxiliaram, né, que permitiram que eu tivesse acesso, né, que foram muito gentis, né, e colaboraram, né, com relação à disponibilidade para poder auxiliar ali no momento da coleta de dados. Muito obrigado pela sua presença, Alexandra, e boa sorte no desenvolvimento do seu projeto. Tá Obrigada. bom? Este é o programa Insight e meu nome é Luiz Gracindo. O programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui pela Rede São Paulo Saudável, canal profissional. Essa TV que é feita por você e para você.